Estamos aqui para conversar sobre o mito do leite. É um assunto extremamente polêmico, está com muito embasamento científico, porque eu sei da minha responsabilidade em fazer isso, porque eu vou ser questionado de várias formas. Eu relutei em fazer isso, mas acho que chegou o momento. E aqui está, porque estamos todos sendo enganados sobre o mito do leite. Junto com o mito do leite, vem o mito do cálcio, que é o calcionismo. É que você acha que você precisa fazer suplementação de cálcio, o que não é verdade. Nós acabamos tendo excesso de cálcio do que falta de cálcio. Se você faz suplementação de cálcio, como eu vou mostrar aqui, você acaba vivendo menos. Não sou eu que estou dizendo isso, tem 3 estudos grandes na literatura mostrando isso. Então, isso é que nós vamos discutir. Então, vamos começar com os dados. Eu tenho aqui em azul para você, Hong Kong, e eu tenho ali em vermelho os Estados Unidos e a Nova Zelândia. Nesse eixo aqui vai mostrando o consumo de cálcio per capita. E no eixo vertical ali vai mostrando fratura de quadril. Vocês vão ver que entre Hong Kong, onde se ingere 500 miligramas por dia de cálcio, e Estados Unidos e Nova Zelândia se ingere em torno de 1.000 miligramas por dia, Nova Zelândia e Estados Unidos têm mais de 3 vezes fratura de quadril do que Hong Kong. Ou seja, quanto maior a ingestão de cálcio, mais fratura. Hong Kong ingere menos da metade de leite e tem mais de 3 vezes menos fratura de quadril do que os Estados Unidos e a Nova Zelândia. Certo? Quanto menos leite, menos osteoporose. Mas você não pensava exatamente o contrário? Você não achava que você precisa tomar leite para prevenir a osteoporose? Eu vou mostrar para você que a literatura científica mostra exatamente o oposto. Por isso que nós chamamos uma aula de mitologia, porque é o mito do leite, é uma mitologia na realidade. E uma crise de bom senso. Nós temos milhares, segundo a literatura, nós temos 5.400 mamíferos de espécies diferentes. Tá? Isso que está na literatura, mais de 5.400 mamíferos. E cada leite de cada mamífero é como se fosse uma impressão digital. Você não encontra 2 mamíferos de espécies diferentes que produzam o mesmo leite. Então é como se fosse a impressão digital. Por quê? Porque os mamíferos crescem em proporção diferente. Um ratinho recém-nascido, para dobrar de peso, é 4 dias. Um bezerro recém-nascido, para dobrar de peso, é 47 dias. Um ser humano nascido para dobrar de peso são 180 dias, são 6 meses. Enquanto que o ser humano, para dobrar de peso, gasta 6 meses, o rato gasta 4 dias, o bezerro gasta 47 dias. Você há de convir que o leite tem que ser diferente, porque a concentração de proteínas, por exemplo, é totalmente diferente de um leite para outro. O rato dobra de peso em 4 dias, o bezerro dobra de peso em 47 dias, o bebê dobra de peso em 180 dias. Então, por isso que não se usa leite de uma espécie para outra espécie. Eu estou falando, por enquanto, só da proteína. Eu poderia estar falando das vitaminas, eu poderia estar falando dos minerais. Então, cada leite para cada espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de uma outra espécie. E na vida adulta, você não conhece nenhum mamífero que mame na vida adulta. Você nunca viu uma girafa mamando. Você nunca viu um leão mamando. Quando era filhote, sim. Depois de adulto, não. Nós somos a única espécie que tomamos leite, quando adulto, usando leite de uma outra espécie. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação as consequências de tudo isso. Então, o questionamento que eu quero fazer para você aqui, quando eu falo leite, eu estou me referindo também a derivados lácteos,
eu não estou me referindo só ao leite, tá? Muito que eu vou discutir do leite vale também para os derivados. Beber ou não beber. Então, se você for na literatura, se você entrar no Amazon.com, você vai encontrar inúmeros livros sobre leite. Um dos que eu recomendo, esse aqui, do Dr. Joseph Keown, mostrando os malefícios do uso do leite. Tá? Aqui tem talvez o mais durão de todos, seja o Devil in the Milk, o diabo no leite, onde mostra que o leite que tem a caseína A1 é totalmente diferente do leite que tem a caseína A2. Você vai entender aqui no decorrer da apresentação qual a vaca que produz o leite com a caseína A1 e qual a vaca que produz o leite com a caseína A2. Aqui no Brasil, a maioria dos leites são A1. Em Marrocos, na Índia, na França, predomina o A2, que é muito mais benéfico. Vocês vão entender por que isso acontece. Então, se você entrar no Amazon.com, você vai ter uma série de livros lá. Por que os países com alto consumo de leite e derivados, como é o caso dos Estados Unidos, têm maior incidência de osteoporose e fraturas ósseas do que os de menor consumo? Como, por exemplo, os países asiáticos. Todos os países asiáticos não fazem uso de leite, não é costume lá, porque tem intolerância à lactose, então não é comum na dieta do asiático ter leite. Eles ingerem muito pouco, praticamente nenhum leite, e eles são os países, dos países desenvolvidos, os que têm menos osteoporose. Porque a grande maioria dos estudos não consegue demonstrar que uma correlação positiva entre ingestão de cálcio na forma de produtos lácteos e um equilíbrio do cálcio no organismo. Eu desafio você a encontrar um trabalho científico mostrando isso. Porque os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Essa informação não lhe incomoda? Você sabia que o país, quanto menos leite ele ingere, menos osteoporose ele tem, menos fratura ele tem? Você pode sair procurando. Na longa história da humanidade, ingerir leite de vaca é uma anomalia. Isso realmente começou no mundo para valer a partir de 1850. Porque antes disso, a pessoa tinha a vaquinha dela, tirava 1, 2 litros de leite por dia. Hoje você tem vaca que produz 70, 80, 90 litros de leite por dia. Para você ter uma ideia. Naquela época, as vacas que existiam produziam no máximo 2, 3 litros de leite. O que aconteceu? Vocês vão entender o que aconteceu. Porque nós, humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie, mesmo na fase adulta. Por uma propaganda muito grande que existe do leite. Um fenômeno recente, 7.000 anos, realmente, a partir de 1850, que começou a dominar a história da humanidade. Mas na história como um todo, começou a domesticar, há 7.000 anos atrás, começou a domesticar o gado. Mas era uma coisa esporádica, pequena. Virou uma indústria a partir de 1850. Aqui está mostrando um indivíduo, uma vaca, que dá 2, 3 litros de leite por dia. E aqui mostrando os trabalhadores trabalhando com leite, colocando, mandando para venda. Atualmente, as vacas leiteiras vivem apenas 6, em vez de 20 anos, e a produção de leite, comparada com 50 anos atrás, aumentou 250%. Ou seja, a vaca aumentou a produção de leite em 250% e reduziu a sua sobrevida de 20 anos para 6. Você deve estar preocupado com a explicação, porque antigamente uma vaca vivia 20 anos e hoje ela vive 6. E por que nesse período ela passou a produzir 250% a mais de leite? Claro que foi a interferência do humano, da tecnologia, dos medicamentos, que vocês vão ver aqui, que são usados no leite.
Vocês estão vendo aí um exemplo de uma vaca, olha o tamanho do que ela carrega de leite, olha, ela não consegue nem andar direito. Ela não consegue andar. O útero dela é tão grande, que ela não consegue andar. Ela tem dificuldade até para se locomover. Uma vaca dessa dá 60, 70, 80 litros de leite por dia. Produtos lácteos não fazem parte da dieta da China, do Japão, do Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. As publicações estão aí para você ver, se você quiser checar. Certo? Os maiores consumidores de leite do mundo, Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. Quer dizer, trabalha para um lado, trabalha para o outro. Quanto menos você bebe, menos osteoporose você tem. Quanto mais você bebe, mais osteoporose você tem. Exatamente o contrário da crença que você venha carregando com você desde a infância. E todos que estão nos assistindo aqui via Instagram. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% entre 1995 e 2006. Ou seja, a incidência, a prevalência de osteoporose vem aumentando. E se você está planejando viver 60, 70, 80, 90 anos, você vai ter que enfrentar esse problema. Porque esse é quando as manifestações ocorrem. Tá? Mas, como o Papai Noel, o leite veio desde criança, essa imagem, que não tem nada a ver com o leite que está na caixinha, mas essas imagens são apresentadas dos bebês saudáveis, fazendo uso de mamadeiras. A associação é muito forte entre leite, mãe e outras coisas agradáveis na vida. A propaganda é muito forte. Hoje, nos Estados Unidos, per capita, por pessoa, por ano, há um consumo de aproximadamente 300 quilos de leite por pessoa, por ano. E é o país que mais tem osteoporose no mundo. Então, hoje, essa abordagem memética, que vem dos memes, você já ouviu falar dos memes? Memética é a ciência que estuda os memes. Então, um meme muito forte apresentado faz uma grande diferença. Então, vem as propagandas as mais variadas, a do bigode do leite. Com quem? Com o Hulk. É parecendo que o Hulk ficou forte porque tomou leite. Então, essas mensagens subliminares são passadas para o público. Tudo rosinha, tudo bonitinho, né? Tudo delicado, etc. Agora eu pergunto para você, vamos começar a pensar. Quer dizer que o leite, o cálcio está no leite, mas a vaca não bebe leite? Se a vaca fornece o cálcio para o leite e a vaca não bebe leite, de onde que a vaca tira o cálcio? Do capim. De tudo que é verde tem cálcio. Tudo que é verde tem cálcio. A própria vaca não bebe leite. E ela tira o cálcio de um outro alimento, que é o que é indicado para a gente também tirar. É de outros alimentos. Certo? Você já tinha parado para pensar nisso? Que a vaca não bebe leite e ela põe cálcio no leite? De onde a vaca retira o cálcio, já que ela não consome leite? O leite, 87, 88% do leite é água. Tirando isso, vão pegar 12% que vão sobrar. 12, 13% que vai sobrar. E desses 12, 13% que sobrou, a maior parte é açúcar. É açúcar do leite, ela chama lactose. Ela é quebrada por uma enzima chamada lactase em galactose e glicose. Até os 9 anos de idade, mais ou menos, nós produzimos lactase. Uns mais, outros menos. A partir dos 9 anos, praticamente, nós produzimos quase nada de lactase. Tá? Então, a criança tem que ter lactase para poder
digerir o leite da mãe, que vai quebrar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então a lactase entra ali e quebra. Mas a partir dos 9 anos cai quase que 100% a produção de lactase no corpo. Você vê a intolerância à lactose. Os afro-americanos, 75% dos afro-americanos têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, o povo indígena americano, mais de 90%. E os asiáticos, mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Por isso que leite não faz parte da dieta dos asiáticos. E quando vou voltar aqui para você ver, quando a lactose é quebrada em galactose e glicose, essa galactose também tem que ser metabolizada. E existem polimorfismos genéticos onde a galactase, que é a enzima que metaboliza a galactose, também está carente, também está deficiente. Então, às vezes, eu não tenho um problema com a lactose, mas eu tenho um problema com a galactose. E aí essa galactose aumenta no meu sangue. E a doença se chama galactosemia, que está escrito aqui. Que é difícil, mais difícil ainda, de fazer o diagnóstico. A maioria da população asiática, africana e nativa americana é deficiência de lactase após a infância. Tem quando nasce, mas depois acaba, não tem mais. Leite não pode ser considerado um sport drink, não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de mama e próstata. Tem trabalhos na literatura mostrando isso, eu não vou inventar nada. Aqui está mostrando o Comitê dos Médicos americanos declarando isso. Em 2001, é a decisão médica falando sobre isso. É o Comitê Médico Americano que está dizendo isso. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Uma menina de 15 anos de idade que está tomando pílula anticoncepcional, ela já começa a ter osteopenia. Ela já está trabalhando para ter a osteoporose. A osteoporose é uma doença que começa lá na infância, mas as consequências são depois de uma certa idade. Já que você está planejando chegar numa certa idade, eu acho que é melhor você começar a se preocupar com a osteoporose agora, e não depois, que aí é tarde demais. Estudos demonstram que o leite de vaca não protege seres humanos contra a fratura óssea do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Quem fala isso é o Dr. Walter Willett, que faz parte desse trabalho aqui, ele é um dos coautores, e isso vem nada mais, nada menos da Harvard School of Public Health. Não é o Laí Ribeiro falando, é Harvard falando. Tudo isso que eu estou falando aqui, vou falar, está embasado em publicações científicas. Eu posso me defender a qualquer momento do que eu estou falando, porque eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando o que está na literatura. O Departamento de Agricultura americano, você vai ver aqui, ele coloca do ladinho aqui do prato, é o chamado My Plate, que substituiu aquela pirâmide absurda que tinha, veio agora choosemyplate.gov. Vocês estão vendo aqui dairy, estão vendo aqui que tem leite como parte do processo da alimentação. Tá bem? Olha lá, leite. E isso foi em 2011, o Departamento de Agricultura americano sugerindo que você tenha uma refeição e tome um copo de leite. E a sugestão é que você tome 3 copos de leite por dia. Universidade de Harvard retira leite e laticínios da pirâmide alimentar. Isso é uma notícia fabulosa. E você vai ver aqui que Harvard agora, isso é o Dr. Walter Willett e o Dr. Leif Durst, ambos professores de Harvard, e eles mostram aqui o plate, o prato, e o que você está vendo aqui? Ó? Você não vê mais leite. No lugar do leite, no lugar de dairy, eles colocaram water, colocaram água. Então, Harvard está dizendo aqui, ó, Harvard School of Public Health. Está aqui para você, ó. Está aqui, ó. Harvard School of Public Health, saúde pública, tirou o leite da refeição. Finalmente, levou muitos anos para isso, mas tirou.
tá? Chegaram à conclusão que faz mal. Tá? Grama por grama, couve tem mais cálcio do que leite. Para você ter uma ideia, que a vaca tira o cálcio do que ela come de verde, certo? Do que ela come de verde, do capim. Eu recomendo, se você tiver chance, que você leia esse livro. Esse indivíduo aqui, Thomas Levy, ele é um cardiologista americano. E ele escreveu um livro, A Morte pelo Cálcio. Ele mostra os trabalhos que as pessoas que suplementam com cálcio morrem mais cedo, tem mais problema cardiovascular, tem mais placa aterosclerótica nas coronárias. Inclusive o iogurte. Se eu for fazer um estudo detalhado de iogurte com você, você vai ver que o CAFO significa Confined Animal Feedlot, confinamento, operação. Esse leite de gado que usa milho, que usa soja, tem açúcar no iogurte, tem antibióticos, tem a pasteurização, quer dizer, matou todas as bactérias boas que estavam lá. É usado no gado para aumentar o leite o hormônio de crescimento bovino recombinante. Isso é permitido por lei, e existe, para dar constituição ao iogurte, eles colocam uma alga chamada carragena, que tem ações inflamatórias. Então, aí tem isso, você ainda tem que tolerar. A ação inflamatória da carragena, que é colocada para dar textura ao iogurte comercial que você compra. Uma avaliação de 58 estudos mostrou que não há correlação entre o consumo de leite, os níveis de cálcio e a saúde óssea. Publicação em 2005. Você vai ver que eu não vou cansar vocês, mas eu posso apresentar um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. A tecla é sempre a mesma. É sempre a mesma. Então, essa história de que o leite tem cálcio, e tem sim, só que a absorção do cálcio do leite também é pequena, é 30 e poucos %, e que esse cálcio agora vai ajudar na saúde óssea, é uma mentira, porque o cálcio não tem GPS. O cálcio cai na corrente sanguínea, em vez de ir para o osso e para os dentes, esse cálcio agora vai para os tecidos moles, vai para as coronárias, vai para o cérebro, vai para os rins, vai para o fígado e vai causar os seus problemas. E quando tem cálcio demais, a célula morre. Aliás, é o jeito da célula morrer, é um influxo de cálcio durante o fenômeno da apoptose. Então, isso tudo aí é questionado. De novo, cada mamífero tem o seu tipo de leite, a sua assinatura genética, como se fosse uma impressão digital. Você não tem dois mamíferos que têm o mesmo tipo de leite, porque depende do metabolismo daquele animal, daquele mamífero. Só para vocês verem aqui, a vaca, o leite de vaca com o leite do ser humano, olha lá, enquanto que tem 4 de proteína por 100 gramas, tem 1,1, ou seja, 4 vezes mais. Aqui acontece também o sódio, 50,16, o fósforo, 97,18, o cálcio, 118,33. Então, tem 4 vezes mais proteína, tem 3 vezes mais sódio, tem 5,4 vezes mais fósforo e tem 3,6 mais cálcio do que o leite materno. Pra você ter uma ideia. Tá? E metade do carboidrato. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado em 600% para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente cerebral. Esse trabalho está publicado em 2011 no British Medical Journal e é o terceiro estudo a confirmar a mesma coisa. Suplementação de cálcio é prejudicial, encurta a vida. Nós não precisamos de suplementação de cálcio. Conclusão do estudo: mulheres não devem fazer suplementação somente de cálcio para a prevenção de osteoporose. Se você quiser usar cálcio, você tem que usar cálcio, usar com magnésio, usar vitamina D3, usar K2, se você quiser usar cálcio. Nunca o cálcio sozinho, porque ele não tem GPS e ele não vai para onde ele deveria de ir.
Outra coisa importantíssima é a relação cálcio-magnésio no seu organismo. Quanto maior a relação cálcio-magnésio, mais doença cardíaca você tem. Isso aqui é a mortalidade de doença cardíaca por 1 milhão, a relação cálcio-magnésio. Vocês estão vendo aqui a Finlândia, que nessa época era o país do mundo onde mais se morria do coração, a relação em torno de 4, e aí o doutor Karpanen, Heikki Karpanen, inventou um sal chamado Pansal, que convenceu o governo da Finlândia a dar o pessoal usar esse sal em casa, ao invés do sal comum, e houve uma redução de 50% na mortalidade cardiovascular. Vocês estão vendo aqui o Japão, que tem águas magnesianas. O Japão tem a relação cálcio-magnésio em torno de 1,1, enquanto que o da Finlândia é 4, qualquer coisa, do Brasil é 5:1, para você ter uma ideia. Então, quanto maior a relação cálcio-magnésio, maior o seu risco de morrer de doença cardiovascular. Tá? Aqui o Japão é 1,2:1, o Brasil é 5:1, porque o Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Porque para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Ainda bem que o Brasil não tem vulcão, mas ele paga um preço por isso, e nós temos, praticamente todo brasileiro tem uma deficiência grande de magnésio. E aqui eu quero mostrar para vocês, vou te apresentar pela primeira vez o diabo do leite, que chama BCM7, que advém da caseína. A caseína, 87% das proteínas do leite é caseína. E você tem leite com a caseína A1 e você tem leite com a caseína A2. As vacas que dão pouco leite, como por exemplo a vaca zebu, tem caseína A2, mas em compensação dá 3 litros de leite por dia. A vaca holandesa tem a caseína A1, chega a dar 70, 80 litros de leite por dia. Você, produtor de leite, você acha o que você vai querer no seu curral, na fazenda? Vaca zebu ou vaca holandesa? Se você vive de vender leite. Claro que você vai querer vaca holandesa, que tem a caseína A1. Aí, esse BCM7 é a chamada beta-casomorfina, não sou eu que estou falando, é o Dr. Cade que mostrou. Pessoas que tomam leite podem desenvolver esquizofrenia, e mostrou que na época da guerra, como não tinha leite, desapareceu também a esquizofrenia, depois voltou. Então, isso aqui causa esquizofrenia, está provado de vários modos. O leite de vaca tem mais açúcar do que proteína. Mais açúcar do que proteína. Mais lactose do que caseína, por exemplo. Tá? Então, aí o Pasteur não gostou quando eles falaram que da pasteurização do leite, nem ele concordou na época, mas a padrão é você leva por 15 segundos o leite a 71,7 graus centígrados, e existe a ultra pasteurização, que você leva o leite a 150 de temperatura Celsius por 5 segundos. E essa que é feita, por exemplo, no leite longa-vida. Na época da sua avó, ela deixava o leite, esquecia o leite em cima da mesa, destampado, em meia hora ele estava azedo, tinha que jogar fora. Esse produto aí que vocês estão vendo, ele fica 6 meses fora da geladeira. Ele pode ficar 180 dias na gôndola do supermercado e não estragar. Você vai chamar isso aqui de alimento? Eu acho que você está confundindo com produto alimentício, que não é a mesma coisa. Se um produto biológico pode ficar 6 meses fora da geladeira e não estragar, você há de convir que existe alguma coisa colocada nesse produto, com algum conservante, alguma coisa para mantê-lo íntegro. Então, nós vamos pagar o preço quando nós tomamos isso. Tá? Enfermidades relacionadas com a injeção de leite de vaca na literatura. Para cada um desses existem artigos, mais de 10, tá? Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla,
acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade. A lista continua. Eu queria que você fizesse um teste. Você que toma leite, por que você não passa 15 dias sem tomar leite e sem ingerir derivados? Quem sabe aquela enxaqueca sua vai sumir. Você vem tratando de médico para médico. Ela vai desaparecer. Porque está aqui, ó, enxaqueca. Ó. Pode ser o leite. Em geral, lactase é produzida pelo corpo humano até os 4 ou, em alguns casos, até os 9 anos. Isso não sou eu que estou falando. Isso está publicado. Tudo que eu estou falando aqui está publicado. Então, a intolerância à lactose, alergia e hipersensibilidade ao leite. Tem 3 coisas que o leite causa. O leite é o único alimento que pode causar alergia, que pode causar hipersensibilidade, que pode causar intolerância. São 3 doenças diferentes. Ele causa intolerância pela lactose e ele pode causar alergia e hipersensibilidade pelas proteínas, a principal delas sendo a caseína. Ele tem a caseína, ele tem a beta-lactoglobulina, ele tem a alfa-lactoglobulina, a bovino-gama-globulina, a bovino-soro-albumina, a beta-celulina. E aí, eles fizeram na Nova Zelândia, eles fizeram uma modificação genética e criaram uma vaca chamada Daisy, que não tinha a BLG, que a BLG vem sendo atribuído a algumas doenças. E aí, essas proteínas mal digeridas caem na corrente sanguínea, é formado o chamado homologia estrutural ou mimetismo molecular, é considerada corpo estranho, é criado um anticorpo contra aquela proteína e esse anticorpo agora vai atacar órgãos vitais no seu organismo. A Daisy não produz BLG, mas produz 2 vezes mais caseína. Opa! A emenda ficou pior do que o soneto. Roleta russa genética. Daisy também nasceu sem cauda. Um detalhe, não tem rabo. Tá? Mostrando que aconteceu algo mais do que o que eles estavam esperando, que era não produzir a BLG. E aí, na época que se pensava muito que úlcera péptica era por estresse, hoje nós sabemos que a principal causa é Helicobacter pylori, aí tinha a chamada SIP Diet. O que era a SIP Diet? Um copo de leite a cada 4 horas para o tratamento da úlcera péptica. Aumentou em 6 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Você passou a tomar mais leite, está publicado desde 1960, você passou a ter 6 vezes mais problema cardíaco. Você acha que um paciente cardiopata pode tomar leite? Pô? O cardiologista fala que ele não pode tomar leite? Não. Mas está na literatura, está publicado. O Dr. Briggs publicou isso. Tá? Aí, myocardial infarction in patients treated with SIP and other high milk diets. Lá você vai ler, você vai ver que é 6 vezes. 600% aumento de doença coronária pelo uso desse leite constante, um copo a cada 4 horas. Tá? Ordenhação de vacas durante a prenhez. Opa! O que está acontecendo no mundo dos produtores de leite? Eles não esperam mais o bezerro desmamar. A vaca tem um bezerrinho e ela está dando leite. O dia que o bezerrinho desmamar, ela para de dar leite. Antes do desmame, eles fazem uma inseminação artificial nela e ela engravida, ela fica prenhe. E agora ela está dando leite e tem um bezerrinho também no útero. Só que na gravidez, na prenhez dela, ela modifica os hormônios e ela aumenta em 33 vezes a produção de estrona. Estrona é um hormônio indesejável, causa câncer de mama e causa câncer de próstata. Está provado isso. Causa câncer de mama e causa câncer de próstata. Como é que você sabe que o leite que você comprou está misturado com alguém que fez a inseminação artificial e a vaca engravidou mesmo tendo bezerro? Para não parar de dar. Por isso que ela vive menos. Porque agora ela vivia 20 anos, agora ela vive 6, porque ela passa a maior parte do tempo grávida, prenhe. Certo? E aí dão também para ela hormônio de crescimento.
que aumenta a produção de leite. É o chamado recombinante, Recombinant Bovine Growth Hormone, que leva a altos níveis de IGF-1, que causa câncer. Pacientes com câncer, em geral, têm níveis de IGF-1 aumentados. Então, o leite, para produzir mais leite, é dado, isso é permitido por lei, dar o hormônio de crescimento. Aqui está a estrona. Vocês estão vendo aqui, isso aqui, a estrona vai virar, em alguns casos, 16-alfa-hidroxistrona. Isso aqui é cancerígeno. Cancerígeno. E isso está aumentado 33 vezes no leite de uma vaca prenhe, que está amamentando outro bezerro e já está grávida. Concentração do estrona no soro do leite. Na vaca não prenhe é 30 picogramas por ml. A prenhe de 41 a 60 dias vai para 121 picogramas por ml. Prenhe 220 a 240 dias, 1000 picogramas por ml. Se você fizer o cálculo da vaca não prenhe e a vaca prenhe, a diferença na concentração de estrona é 33 vezes maior. Olha o risco que a gente corre com isso. Agora, como é que você pode garantir que o leite que você comprou na caixinha não vem misturado com leite de um produtor que está fazendo isso? Eu não sei. É claro que essa conduta é muito mais comum nos Estados Unidos que aqui, onde a tecnologia está mais avançada. Mas já existe no Brasil isso. Harvard School of Public Health, publicado em 2000, mulheres que tomam 2 ou mais copos de leite têm um aumento de 66% no risco de desenvolver câncer de ovário. Não é o Laí Ribeiro falando, não. É publicação de Harvard. Por isso que eu estou aqui tranquilo falando que eu tenho que falar, porque tem embasamento, se eu precisar me defender. Está embasado cientificamente. Existe correlação entre ingestão de leite e câncer de próstata, publicação de 2001. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de esclerose múltipla, publicado desde 1993 aqui. Quanto mais leite você toma, mais chance de ter esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Remover o leite em casos de autismo, em casos de alergias, em casos de enxaquecas, em casos de câncer, em casos de doença neurodegenerativa, em casos de osteoporose. É o contrário, tem que tirar o leite. O paciente faz diagnóstico de osteoporose, tem que tirar o leite. Então, essas são as recomendações. Tem mais de 20 anos que eu não uso nem leite nem derivados. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Pelo contrário, só melhorou. Mas nós estamos viciados. Igual você está viciado em carboidrato, igual você está viciado em açúcar, você está viciado em leite. E a biomagnificação é o processo de concentração de uma substância lipofílica através da cadeia alimentar. É importante eu trazer isso para vocês. Um peixe pequeno é comido por um peixe maior, que é comido por um peixe maior, que é comido... E assim vai aumentando a concentração no caso de mercúrio. Infelizmente, os peixes grandes, como a tuna, por exemplo, a tuna fish, o atum, em português, é um peixe que você não pode comer mais. Mas o leite também está contaminado. O leite tem algo mais do que qualquer outro alimento. Sabe qual é esse algo mais? Contaminação. Então, o leite se contamina de tudo quanto é jeito. Tá? Até de combustível de foguete tem no leite. Então, ele se contamina de tudo quanto é jeito. Contaminação no leite. Perclorato, que bloqueia a captação de iodo. Perclorato faz parte de combustível de foguete. Retardante de chama vai para o leite. Pesticidas, que são disruptores endócrinos, vai para o leite. Antibióticos, essas vacas que dão 80 litros de leite por dia, elas têm mastites. Já pensou apertando a sua teta o dia inteiro para tirar 80 litros de leite? O que elas fazem? Elas desenvolvem mastite. Como é que eles tratam mastite? Eles tratam mastite com antibiótico. Se você não sabia, vai saber agora.
80% dos probióticos, 80% dos antibióticos produzidos no mundo não vão para humanos, vão para o mundo animal, vão para o mundo veterinário. 80% dos antibióticos produzidos no mundo não vão para ser humano, vão para o mundo animal. E o principal consumidor são as vacas, que desenvolvem mastite. Substâncias radioativas são presas no leite. Até hoje o leite de Chernobyl tem radioatividade, até hoje, para você ter uma ideia. E hormônios, e metais, e bactérias. E nem todas as bactérias a pasteurização cuida. Esse é outro assunto que eu poderia discutir aqui durante uma hora. Mas existe, por exemplo, a bactéria da tuberculose. Ela não é morta pela pasteurização, para você ter uma ideia. Tá? Então não é garantido o que está aí dentro. Hormônios no leite. 8 hormônios pituitários, 7 hormônios esteroidais, 6 hormônios tiroidianos do gado, 11 fatores de crescimento proliferativos que podem contribuir para o desenvolvimento de câncer. Já foram isolados no leite 59 hormônios distintos. Então, a pessoa que faz uso de leite todo dia, ela está fazendo uso de hormônios bovinos, não é nem humanos. Tá? 88% do leite de vaca é composto de água, então aquele leite, 2% de gordura em peso, ele representa 37% de gordura em caloria. Aí ele é 2%, não mudou não, mas a gordura do leite não é o inimigo. Vou falar de novo, a gordura do leite não é o inimigo. Tá? Leite e saúde infantil faz bem ou faz mal? O Dr. Benjamin Spock, talvez o maior pediatra que o mundo já teve, famosa autoridade de saúde infantil, cita no seu livro: leite de vaca causa perda intestinal de sangue, alergias, indigestão e contribui para alguns casos de diabetes juvenil. O Dr. Spock falou isso em 1998 e publicou. Não é o Laí Ribeiro falando. Leite de saúde infantil. Morte súbita, a morte no berço, está relacionado. Crianças que morrem subitamente estavam fazendo uso de mamadeira de leite de vaca. Tem uma correlação. Asma, quanto mais leite, mais asma. Se o seu filho está tendo asma, por que você não corta o leite? Vamos ver o que vai acontecer? Faz um teste. Autismo. Beta-casomorfina causa esquizofrenia, o Dr. Cade já mostrou isso, eu já comentei isso aqui. Certo? Autismo, em 1970 era 1 em 10 mil, em 2005 era 1 em 500, a partir de 2009, 1 ou mais em 100. 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Infecção de ouvido. Criança que tem infecção de ouvido, até que se prove o contrário, é causado por leite de vaca. Eczema, cólica, constipação, colite, diabetes tipo 1, obesidade, comportamento e aprendizado, tudo isso. O bovine growth hormone, que é usado, e que é o recombinante, tecnologia, que é o Posilac, nome comercial, aumenta a produtividade do gado leiteiro. Então, se você é produtor de leite, você quer aumentar a produtividade e o custo-benefício vale a pena injetar essa droga nas vacas que estão dando leite. Aqui está mostrando para você que o tubo de Eustáquio, aqui no infante, na criança, por que criança tem muito problema de ouvido? Porque, primeiro, o tubo é mais horizontal do que no adulto, ó. E segundo, ele é menorzinho, está vendo aqui? É mais fácil pegar infecção. Então, é muito comum a infecção na criança e é raro a infecção de ouvido médio em adulto. E aqui está uma das explicações para você. Olha aí, quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes tipo 1. Eu estou comparando aqui a Finlândia com o Japão, publicado em 1999. Aí, não sou eu que estou apresentando isso não. É consumo de leite por ano e incidência de diabetes tipo 1 por 100 mil pessoas. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes. Você pode ir procurando as doenças, elas vão se correlacionando. Aqui está o ácido linoleico, que é um ácido interessante
um ácido graxo interessante que está no leite, tá? Mas sim, aqui ele pode virar trans. Existe no leite uma coisa muito boa, que chama CLA, que é o ácido rumênico, que tem ação anticâncer, então não é tudo que é para jogar fora, tá certo? Então o ácido linoleico tem 28 isômeros, um deles é um ômega 7 trans, que faz bem para a saúde, tá? Tem uma ação anticarcinogênica, tá? Está aqui a estrutura dele. Olha, ele é um trans, nem todo trans é prejudicial, está mostrando para vocês aí. Seres humanos absorvem somente 32% do cálcio contido no leite de vaca. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Compara a Coreia aqui com a Nova Zelândia, com a Holanda, a Coreia aqui em verde, a Holanda, Netherlands ali, olha lá. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Vários trabalhos epidemiológicos mostrando isso. Tá? Aqui, quanto maior o consumo de caseína 1, maior a incidência de diabetes tipo 1. Você compara o Japão com a Finlândia, a mesma coisa. A caseína 1 é um grande problema. A Nurses Health Study, publicado pelo Willett, na Escola de Saúde Pública de Harvard, mostrando 77.761 mulheres com idade entre 30 e 45 anos foram acompanhadas por 12 anos. Análise da dieta e fratura de rádio e fêmur. Conclusão: as mulheres que ingeriam 2 ou mais copos de leite por dia tiveram mais fraturas do que aquelas ingerindo 1 ou menos de 1 copo por semana. Mais uma vez confirmando isso aí para você. Certo? Estudos prospectivos a longo prazo, tem vários aí. A ingestão de leite de vaca e a suplementação com cálcio não mostram nenhum benefício na prevenção de fratura óssea. Todos esses trabalhos falam a mesma coisa. É a mesma conclusão. Está aqui, ó, a mortalidade no grupo que recebeu cálcio e no grupo que não recebeu cálcio, o grupo placebo. O que recebeu cálcio teve mais infarto do miocárdio. Aqui à esquerda, por exemplo, aquele azul ali é quem fazia uso de cálcio. Teve mais infarto do miocárdio do que quem estava no grupo placebo. Está publicado. A British Medical Journal. Suplementação de cálcio em mulheres saudáveis menopausadas aumenta o risco de infarto do miocárdio. Aqui, ó, fratura e cálcio. Quanto mais cálcio, mais fratura de fêmur. Tá? Quanto maior a ingestão de cálcio, maior a incidência de fratura de quadril. Relação cálcio-magnésio, nós já falamos disso. A relação cálcio-magnésio no leite é 10:1. O ideal é 1:1. Então, o leite, olha só, a pessoa, o cardiopata que toma leite, ele está aumentando tremendamente a relação cálcio-magnésio. Porque o leite, a relação cálcio-magnésio no leite é 10:1. No máximo 2:1 é tolerado. O ideal é 1:1. O leite tem 10:1. Você imagina quem toma 3, 4, 5 copos de leite por dia. Leite e mortalidade por câncer de próstata. Mesma coisa. Harvard University. Quanto mais leite, mais câncer de próstata. Eu tenho aqui Hong Kong e eu tenho aqui Suécia. Hong Kong aqui em verde, Suécia ali em vermelho. A Suécia toma muito leite e tem muito câncer de próstata. Hong Kong não toma leite, praticamente não tem câncer de próstata. Está tudo publicado, gente. Eu não sei por que as pessoas não estudam e ficam acreditando em mitos. Tá? Câncer de próstata e cálcio. Quanto mais cálcio, mais câncer de próstata. Quanto mais cálcio, mais câncer de próstata. Quanto mais cálcio, mais câncer. O Wayne Haynes mostra aqui, olha lá, o Wayne Haynes mostra que se você ingerir 921 gramas de cálcio por dia, miligrama, comparado com 455, você aumenta praticamente 3 vezes a incidência de câncer. Aqui, a meta-análise mostra só um estudo, não levou para o caminho. Consumo de leite e câncer de próstata. Dos estudos, todos esses estudos, só um não mostrou. Olha lá, ó. 12 estudos, 10 mostraram aumento da incidência de câncer de próstata com aumento
da ingestão de leite. Aqui tem trabalhos publicados para você ver, câncer de ovário e consumo de leite, mesma história. A verdadeira causa de osteoporose. Produtos lácteos têm sido considerados alimentos saudáveis. E isso, infelizmente, é apenas um mito. Ele é o autor desse, é o maior estudo epidemiológico já feito na humanidade, que virou um livro chamado The China Study, por Colin Campbell. Ele chegou a essa conclusão, depois de 15 anos estudando lá na China. Tá? Não faz sentido que tenhamos que depender a vida toda de leite de uma outra espécie para preencher nossa necessidade de cálcio. Bom, nós estamos chegando